Só Jesus é o Senhor. Jesus é o maior. Eu quero, com a graça de Deus, tentar convencer você disso. Só Jesus é o Senhor. Aleluia, graças a Deus. João capítulo 15, versículo 5, nós temos a seguinte escritura. Jesus dizendo: eu sou a videira, não uma videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, conectado, linkado em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Não pouco, muito fruto. Vida abundante, muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que é que nós podemos fazer sem Jesus? O que podemos fazer sem Jesus? O que podemos fazer com Jesus? Aleluia. Aleluia. De vez em quando alguém vem e puxa meu paletó e diz: Pio, que versão da Bíblia que você usa? Mas não é o que está escrito aqui? Se ele diz: sem mim nada podeis fazer, comigo você pode fazer tudo. Queridos, a grande questão é nos convertermos à palavra. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, e ali está escrito assim: conversão à direita ou siga em frente. Se você se converter para a direita ou seguir em frente, você está indo para o mesmo lugar? Não. Se você se converter para a palavra de Deus, se você caminhar na direção que ela lhe dá, que ela lhe instrui, tenha certeza, quando você se converte, confia na palavra, as nossas vidas tomam rumo somente para a vida e nunca para a morte. Aleluia. Quando será que nós iremos confiar somente em Jesus? Quando será? Quando será que iremos colocar Jesus Cristo no centro das nossas vidas e ficarmos gravitacionando ao redor dele? Porque hoje, queridos, o humanismo tem colocado o homem num trono, no centro, e todos e tudo tem que servir ao homem, inclusive Deus. Deus, eu determino que o Senhor cumpra a sua palavra. Eu o quê? Determino? Eu? Exijo de Deus? Como assim? Quem é o maior, Deus ou eu? Quem é o Senhor, Ele ou eu? É interessante que nós precisamos colocar Deus no mais alto e sublime trono, e cultuá-lo, e servi-lo, e adorá-lo, a partir desta posição que de fato Ele tem. Aleluia. Pio, o que você está falando? Querido, se eu coloco Deus de fato no trono, não sairá murmuração, reclamação dos meus lábios em relação a Ele. Ah, Deus, eu não entendo, por que isso? Ah, Deus, eu não vou na igreja. Ah, Deus... Como assim? What's going on? What's going on? Come on. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Eu vejo que a palavra de Deus e Jesus, ele é tão honesto, que ele diz: nem tente fazer sem mim, não vai dar certo. Não é um conselho de amor? Não é um conselho carinhoso? João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida plena, vida abundante. Quem é o único que pode dar vida e vida abundante? Quem? Jesus. O Senhor Jesus é o único que pode dar a mim e a você vida e vida abundante. Que incoerente seria Deus se nos desse a vida de seu Filho
essa vida abundante, e depois permitisse que nós passássemos por derrotas, por fracassos e por destruições. Você não está entendendo. Jesus disse assim: eu vim lhe dar a minha vida. Esse é o propósito pelo qual eu saí do trono do meu Pai, me fiz gente como você, e agora eu dou a minha vida a você. A minha vida agora está em você. Isso significa que se você for derrotado, eu, Jesus, sou derrotado em você. Oh! Uau! Essa vida que Jesus veio trazer para mim e para você, vimos, chama-se Zoe, palavra grega, Zoe, vida eterna, vida divina, vida abundante. É a mesma vida de Jesus. Ele disse: eu vim trazer a minha vida. É a vida não criada, ou seja, sem início de dias e sem fim de dias. É uma vida eterna. Ter a vida de Jesus em nós é sermos participantes, como diz a Bíblia, da natureza divina. João capítulo 3 diz assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem a vida é porque tem o Filho. Jesus Cristo diz: eu vim com um propósito. Eu vim pensando em você. Eu vim pensando em você. Eu vim pensando em você. Aleluia. Uau! Por isso, meu irmão, minha irmã, por isso, amados, eu digo: não se deixe convencer de que você não é nada, de que você não é ninguém. Se você não fosse tão importante assim, por que o diabo quer você então? Se você não vale nada. Jesus disse: eu deixei a glória, o trono, a majestade que eu tinha, porque eu tinha um propósito, um foco, que você tivesse a minha vida. Aleluia. Eu vim dar a você aquilo que eu tenho de mais precioso. Eu vim para que o meu Pai também seja o teu Pai. Eu vim para que você não seja alcançado pelo mal. Eu vim por sua causa. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. E a minha vida seja a sua vida. Aleluia. A vida de Jesus em nós nos coloca em outra categoria. Meu Deus. Somos classificados como outra espécie. Meu Deus. Pio, me dê um texto bíblico, por gentileza. Isso parece heresia. A palavra de Deus nos diz em Coríntios que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Querido, se é nova, significa que nunca existiu. É uma nova criação. Não temos nenhuma semelhança com o primeiro Adão. Não temos nenhuma semelhança com o homem descendente do primeiro Adão. Nós somos semelhantes a Cristo, porque temos a vida dele em nós. Quanto mais vivermos a vida dada por Jesus, mais nós honramos a Deus. Nós vamos entender isso melhor. Por estarmos no mundo, nós passamos por aflições. Aqui está a nossa confusão. Nós achamos que por termos a vida de Jesus em nós, nós nunca passaremos por lutas, aflições e tribulações. E quando alguma luta vem a dúvida. Mas se eu tenho a vida de Deus, se eu sou uma nova criação, se não tem condenação sobre a minha vida, se eu sou herdeiro de Deus, por que eu estou passando por essa tribulação? Isso significa então que ainda eu não sou filho de Deus, eu nem tenho a vida de Deus? Existe uma pueril mentalidade, uma mentalidade infantil. Se eu estou vivendo a vida de Jesus, se a vida dele está na minha vida, então eu não passo por aflição e tribulação. A Bíblia diz que Jesus chegou para os discípulos, na beira do mar da Galileia, os obrigou a entrar no barco, dizendo: atravesse para outra margem. Eles não queriam ir,
Jesus os obrigou, empurrou ele para dentro do barco. E de repente veio uma grande tempestade. E por que eles estavam passando por uma grande tempestade? Porque eles estavam fazendo exatamente o que Jesus pediu. Uau, 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 uau. Pio, mas eu achava que se eu estivesse obedecendo, fazendo 100% a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu jamais passaria por lutas e tribulações. Você está enganado, meu irmão. Também minha irmã. Aqui nós temos um mistério. Quando nós passamos por tribulações, vem a dúvida. Porque nós jamais esperávamos que um dia poderíamos passar por tribulações. Estando em Cristo. E quando vem a dúvida, a nossa tendência é nos abatermos, nos frustrarmos e desistirmos. Vamos ver uma coisa aqui. Quantas pessoas duvidaram de Jesus? Quantas pessoas caluniaram Jesus, pegaram em pedras para atirar em Jesus? E por ele estar passando por essas aflições, ele deixou de ser o Filho de Deus? Ou ele continuou sendo o Filho de Deus? Ele continuou sendo filho de Deus. Aleluia. Quando colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, quando arrancaram suas vestes e seminu o cravaram na cruz, ele continuou sendo filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, o fato de passarmos por algumas aflições não invalida que nós temos a vida de Jesus em nós. Você está entendendo isso? O fato de, às vezes, em alguns projetos, termos que nos dedicarmos, aplicarmos, suarmos a camisa, quase a estafa, não significa que não temos o favor, não temos a bênção, não temos a graça de Deus sobre nós. Temos sim. Quando eu e você somos intensos naquilo que fazemos, nós estamos valorizando, validando ainda mais a graça e o amor de Deus por nós, a vida de Cristo em nós. Ouça isso por gentileza. Se você não sabe quem você é, você não será capaz de viver como quem você é. Deixa eu repetir. Alguns estavam cochilando. Se você não sabe quem você é, você não será capaz de viver como quem você é. Se eu sei quem eu sou capaz de viver como quem eu sou. Eu recebi a vida de Deus na minha vida. Eu vivo como filho de Deus, como herdeiro de Deus, como co-herdeiro com Cristo, como irmão de Jesus. É assim que eu vivo. Vem as tribulações não mudam a minha identidade espiritual. Uau. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir a nossa vida biológica, os nossos bens materiais, coisas que amamos. Ele veio matar, roubar e destruir, mas também ele veio matar esta vida de Cristo em nós. A vida que nós ganhamos de Jesus, a vida Zoe. Mas eu tenho uma grande notícia para você. Eu tenho uma grande notícia para você. Eu tenho uma grande notícia para você. O meu Senhor Jesus já triunfou sobre principados e potestades ali na cruz do Calvário, os expôs em desprezo, em vitupério, porque Jesus venceu, aleluia! Uhul! João capítulo 16, versículo 33 diz: eu disse essas coisas, palavras de Jesus, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Poderíamos ficar uma semana falando sobre paz. Paz. Eu me vejo na praia, uma rede entre dois coqueiros, aquela areia branca, aquela água verde esmeralda.
alguém me abanando, sim saíbe, um coco gelado, um suco de caju, aquela brisa, a minha conta bancária caindo dinheiro para fora do banco, de tanto dinheiro. Então agora isso significa paz? Não. Isso não significa paz. Paz significa quando você coloca os seus pés sobre a adversidade. Isso é paz. Isso é paz. Isso é paz. Leia em casa depois. A palavra de Deus diz: e Davi dominou sobre todos os seus inimigos ao redor e teve paz. Aleluia. Eu quero preparar guerreiros, eu quero preparar valentes, mais que vencedores, mais que conquistadores. Romanos 8,37, tem como colocar para nós? Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas, antes ele faz uma lista de problemas, e ele diz: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Será que ser mais que vencedor é você vencer o adversário 1, 2, 3, 4 vezes, aí você é mais que vencedor? Ou será que você o vence e ele nunca mais consegue se levantar para combater você? Então aí você foi mais que vencedor? Eu falei para eles: eu vou contar uma história que eu ouvi no pastor e me chamou muita atenção a ilustração dele. O que é ser mais que vencedor? Campeonato Mundial de Boxe, disputando o título mundial. Os dois atletas entram no ringue, preparados, sarados. Eles entram ali. Soa lá o gongo e começam o combate. E bate, e defende, e vai, e afasta. Primeiro round, segundo round, terceiro round, quarto round. Dali a pouco, a sobrancelha aberta, o sangue escorrendo. Dali a pouco um soco aqui no queixo, inchou, cortou os lábios. Dali a pouco um soco no olho, fechou o olho. Ele só está lutando com um agora. E tal, e aquela luta, aquele combate. E são profissionais, são atletas. E de repente escapa lá um direto no queixo e o adversário vai para a lona e não levanta mais. O pessoal chega e segura o braço dele, porque ele não consegue levantar o braço sozinho, né? Levanta o braço dele: você é o campeão. Ele: eu sou o campeão, eu sou o campeão. Coloca o cinto aqui e segura o cinto, porque ele não consegue segurar. E ele vai tomar o seu banho, dar aquela descansada, aquela relaxada, e vai para casa porque a esposa o está esperando em casa. A esposa fica muito nervosa quando ela vem para a luta, então ela não gosta de assistir, ela fica na frente da televisão e de repente ele chega em casa, ela corre, vai dar um abraço, ela diz: não, está tudo dolorido, não consigo nem falar, você está aqui, eu não enxergo você direito. E ela diz: e qual foi a luta? Foi difícil, o adversário muito duro, muito difícil, mas você agora é o campeão mundial. E agora eu sou o campeão mundial. E o prêmio? São 20 milhões de dólares. Eles te deram o cheque? Deram, cadê o cheque? Está aqui. Ela pega o cheque e diz: obrigado. Ele foi vencedor, ela foi mais que vencedora. Vocês que são casados entendem isso. Ser mais que vencedor é receber a recompensa sem ter que lutar. Por que passamos por aflições, Pio? Por quê? Ouça isso. As aflições são pressões impostas pelas possibilidades de escolhas. As aflições acontecem, você fica aflito quando você tem que escolher. Se não houvesse possibilidade de escolhas, você não ficaria aflito. Por exemplo, você quer ver uma mulher aflita,
Coloque ela numa loja de bolsas e diz: você só pode escolher uma. Não, mas essa fica bem com aquele vestido, essa com aquele sapato, essa fica bem com aquele sorriso, essa... Elas inventam adjetivos que vocês não imaginam. Ela fica aflita porque ela precisa escolher entre tantas opções. Nesse verso de João 16, nós encontramos possibilidades de escolhas. Isso mesmo. A aflição se instala quando temos que escolher entre ficar com matar, roubar e destruir, ou ficar com a vida em abundância. Eu não estou entendendo. Você vai focar a sua mente, os seus pensamentos em matar, roubar e destruir, ou você vai focar a sua mente na vida e vida abundante de Jesus? Eu ainda não estou entendendo. Deixa eu explicar mais um pouco. Quando você ouve notícias, destruições, mentiras, enganos, e você ouve a palavra de Deus, você crê nas notícias ruins ou na palavra de Deus? Percebe que aí surge a aflição? Esse ano vai ser terrível, esse ano vai ser um ano de recessão, pior que o ano passado. Esse ano, queridos, eles não são profetas somos nós. Se eu pedir testemunhos aqui de empresários, de famílias que o ano passado cresceram, multiplicaram, prosperaram, vocês vão ficar de queixo caído. O que eu estou dizendo é, o diabo vem matar, roubar, destruir, trazer recessão, desemprego, aflição, angústia, quebras. Você vai confiar nisso ou confiar que Jesus veio trazer vida e vida em abundância? Se você ficar cocheando entre esses dois pensamentos, isso gera aflição, angústia, ausência de paz. Mas se você toma uma decisão, como eu disse bem no começo, se nós nos convertermos para a palavra, está escrito, é assim, então eu abraço a vida e a vida abundante deixada por Cristo Jesus. Queridos, é uma posição, é uma decisão, é uma escolha. E por que nós temos dificuldade de escolher, Pio? Pergunta para mim, por quê? Porque nós não confiamos. A falta de confiança produz aflição. A falta de confiança produz aflição. Eu vou confiar nas obras de Satanás ou vou confiar nas obras de Cristo? Jesus declara: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Você não vai viver aflito, você vai passar por aflição. Contudo, tenham ânimo, bom ânimo. Disse Jesus: eu venci o mundo. Se ele venceu, eu e você somos o quê? Somos mais que vencedores. Aleluia. Nós desfrutamos da obra dele, dos feitos dele. Queridos, queridos, por que você acha que está escrito na Bíblia que uma mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, chegou por trás e tocou nas vestes de Jesus e foi curada? Por que você acha que está escrito que um leproso chega para ele e diz: se queres, o Senhor pode me purificar? Jesus disse: eu quero. Por que você acha que está escrito Lázaro sai para fora e ele saiu? Por quê? Para crescer a sua fé, a sua confiança em Jesus. Pio, mas naqueles dias, Pio, ele estava andando, as pessoas viam. Era pior, irmãos, porque ele era um homem semelhante a qualquer homem. Por que eu vou crer nesse homem e não vou crer no outro? Naqueles dias era pior. Hoje você sabe que ele morreu, que ele ressuscitou, está à direita do Pai, enviou o Espírito Santo, temos a palavra revelada. Hoje você diz: eu creio em Jesus. Ele pode. Aleluia. Jesus disse: olha, eu estou dizendo essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Como ter paz, meu Deus do céu, confiando que o que Jesus disse é assim mesmo. Se eu confio, eu tenho paz. Se eu desconfio, eu perco a paz. Todas as vezes que desconfiamos, perdemos a paz. Ora eu creio no meu pastor, ora eu não creio. Você perde a paz. A pergunta é: a desconfiança vem de Deus? Sim ou não? Não. Porque aquele que desconfia não tem paz. Você já viu uma esposa desconfiar do esposo e ter paz? Possível. A palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Confiar na palavra de Deus gera dentro de nós a paz que o mundo não pode dar. Aquela paz que, se você estiver naquela rede, na beira da praia, ou se você estiver trabalhando arduamente, essa paz está instalada em você, porque você confia nele. Não são as circunstâncias que produzem paz, é a confiança em Deus e na palavra dele que produz paz. Querido, você não está aqui para ser influenciado pelas circunstâncias, você está aqui para influenciar as circunstâncias. Confiar é essencial. Lembra daquele meu amigo? Ou acreditamos e pegamos, ou duvidamos e largamos. Mas, para algumas coisas, eu vou confiar, mas eu preciso conhecer mais. É? Tá bom, você vai pegar um voo essa semana. Só que antes de pegar um voo, você vai ter que fazer uma faculdade de engenharia aeronáutica, senão você não entra no avião. Para algumas coisas você não precisa conhecer tanto, né? Para confiar. Mas a semana passada caiu um avião. Não tem problema, mas aí não cai 2 na mesma semana, eu vou. Para algumas coisas, nós dizemos o seguinte: eu vou confiar, mas antes eu quero saber disso, quero saber disso, quero saber disso. Por que para algumas outras coisas nós confiamos sem saber nada? Porque a natureza da alma humana diz assim: eu confio naquilo que vai me trazer alguma vantagem. Eu confio se eu for beneficiado. Deixa eu fazer uma colocação para vocês, por gentileza. Vamos imaginar. Está gravando? Imaginar. Esses dias pegaram uma mensagem minha, editaram, pegaram uns pedacinhos e disseram que eu disse aquilo. Fora do contexto. Até isso o diabo faz. Vamos imaginar. Eu não estou dizendo que é assim. Vamos imaginar. E você recebe uma notícia hoje, que a partir de hoje, você não terá nenhum favor de Deus, nenhuma bênção de Deus, nenhuma graça de Deus. A vida vai ser ralação, difícil, penúria, angústia, dor, enfermidade. Você continuaria amando e servindo a Deus? É esse o ponto, é uma sintonia fina, queridos, que a gente precisa sintonizar um pouquinho mais. Deus, não importa a situação, não importa a circunstância, o que você fez por mim, Deus, em Cristo Jesus, é mais do que suficiente para eu ser teu para sempre. Aleluia! Aleluia! Deus já deu provas do amor dele. E por que eu e você às vezes ficamos exigindo que Deus prove de novo, e de novo, e de novo? Mas Deus, o Senhor me ama, então faça isso. Deus, então faça aquilo. Deus... Desconfiamos de Deus.
A Bíblia diz que nós somos daqueles que creem. Crer faz parte do DNA do cristão. Nós cremos. Crer está em nós. Crer leva confiança. Confiar é um elemento essencial para a paz. Confiar. Diga comigo, confiar. Um homem ainda jovem, passando por uma dificuldade, num reino distante, longínquo, ele se viu quase que obrigado a furtar 2, 3 galinhas para poder dar de comer aos seus 3 filhos em casa, famintos. Mas quando ele intenta esse plano, ele foi pego. Levaram diante das autoridades, levaram diante do rei. O rei disse: você sabe que roubo no nosso reino, a penalidade, o pênalti é morte. Você será enforcado dentro de 7 dias. Ele disse: sim, majestade, eu sei disso. E está tudo certo. O rei, vendo ele tão dócil, tão conformado com a situação, disse: eu gostaria de lhe dar mais a oportunidade de você fazer um pedido. O que você gostaria? Olha, longe desse reino, eu tenho alguns familiares, tios, avós. Eu gostaria, antes de ser enforcado, dar um abraço em cada um deles. O rei deu risada e disse: mas como? Aí você não volta mais? Ele disse: mas eu tenho um amigo. Esse amigo confia muito em mim e eu confio muito nele. Eu coloco ele aqui na cadeia, no meu lugar. E aí o senhor me libera para visitar os meus parentes. E dentro de 7 dias eu estou aqui para ser enforcado. E se você não voltar, você pode enforcar o meu amigo. Diga comigo, confiar. O rei olhou e falou: bom, para mim, enforcar esse ou enforcar aquele, tanto faz. Ok, pode visitar os seus parentes. E ele sai. E o amigo fica preso no lugar. Passa 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Ao meio-dia, ele seria enforcado. Estão preparando todos para que esse momento acontecesse. Tira o amigo dele da cadeia, coloca ali e já começa a prepará-lo para o enforcamento. A multidão está na praça daquele vilarejo e de repente lá na rua uma voz ofegante grita: ei, pare o enforcamento, pare, eu estou chegando. Todo mundo para. O rei olha e diz: uau, ele veio, tira o meu amigo daí, eu tenho que ser enforcado. O rei olhou e disse: nem você e nem seu amigo serão enforcados. Eu quero que vocês sejam meus amigos. Aleluia. Confiar. Confiar que Jesus deu a vida dele por mim e por você. Confiar. Ah, estou passando aflição, pastor. Então, pastor, confia, meu irmão. E minha irmã também. Confia. Ele se fez vencedor para que eu e você sejamos mais que vencedores. Segundo pensamento para nós encerrarmos, ordem de Melquisedeque. Deus falou comigo esses dias nesse texto, queridos. Algo tão impressionante. No primeiro momento eu fiquei assim acanhado. Falei: Deus, como eu nunca vi isso na minha vida, Deus. Ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. É uma matéria que eu sou professor há 20 anos na FATEM. Olha esse texto. Esse Melquisedeque, ele é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Encontrou-se Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Diga comigo, dízimo. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome, o nome de Melquisedeque, significa rei de justiça e depois rei de Salém. Quer dizer, rei de paz.
O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Melquisedeque é rei de justiça e rei de paz. Olha o texto, continuando, por gentileza. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante, ele não é Jesus, semelhante ao Filho de Deus, semelhante a Jesus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, pare o que você está fazendo, pense sobre isso, considere a grandeza desse homem. Gaste um pouco de tempo e energia e pense sobre ele. Considere quão grande é este homem, diz o texto. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer, diga comigo, a lei requer. Diga comigo assim, a lei exige. O que a lei exige? A lei exige dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, da tribo de Levi, que recebam o dízimo do povo. A lei exige que o sacerdote receba o dízimo. A lei não exige que o povo dizime. Eu falei, Deus, quantas vezes que eu li isso, nunca se abriu os meus olhos. Versículo 5, a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, porque da tribo de Levi é que tinham os sacerdotes, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, falando de Melquisedeque, porém que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Olha esse texto, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. A outra versão diz, o menor é abençoado pelo maior. Quem é que abençoa? Você que abençoa Jesus ou Jesus que abençoa você? Jesus é que nos abençoa. Olha o texto continuando. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive, Melquisedeque vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Versículo 10, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Aqui está Abraão, aqui está o filho de Abraão, Isaque, aqui está o filho de Isaque, Jacó, aqui está um dos filhos de Jacó, Levi. Quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, o texto está dizendo, de certa forma o próprio Levi, os sacerdotes da tribo de Levi, dizimaram para Melquisedeque. Queridos, Melquisedeque não é um homem, um ser humano. Não existe um ser humano que não nasceu, que não morreu. Melquisedeque é uma pessoa que está sobre ele uma figura, um tipo. Essa figura, esse tipo, chama-se Reino de Deus. Reino de Deus. Pense comigo, por gentileza. Pense comigo. Existe um tema muito debatido, muito falado no meio evangélico. Dinheiro. Eu já ministrei seminários sobre finanças. E eu tenho certeza absoluta que dinheiro é um assunto 100% espiritual. No Evangelho de Mateus, Jesus Cristo diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Mateus 6,31 diz assim, assim não andeis ansiosos, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Versículo 32, pois os gentios é que procuram todas estas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida e vestuário.
Como é que se adquire comida, bebida e vestuário, irmãos? Comida e bebida os homens sabem, vestuário as irmãs. Como é que se adquire? Comprando. Comprando. Mas Jesus diz que isso nos será dado. Se é dado, não é comprado. Vamos aprender, por gentileza. Vamos aprender. Nem tudo o que temos é resultado do nosso suor. Deus acrescenta a nós mais do que o dinheiro que temos e que pode comprar. Você tem mais coisas do que o dinheiro que passou na sua mão e que você comprou. Você já percebeu isso alguma vez ou não? Você possui mais coisas do que o dinheiro que chegou na sua mão pôde comprar. É assim. Nós construímos isso aqui, compramos o terreno, construímos o estacionamento. Eu me lembro que eu fiz uma conta. Quanto que vale isso? Tantos milhões. Quanto de dinheiro que passou? Perto de 70%. 70% do que havíamos gasto na obra. E os 30% veio de onde? Sei lá. Sei lá. Queridos, nós gastávamos, a média, por 5 anos, foi mais de R$1 milhão por mês. E nós não tínhamos de dízimos e ofertas, pagando as nossas despesas mensais, e a sobra de mais de R$1 milhão, não tínhamos esse dinheiro. O Raul, que era o engenheiro que estava nos acompanhando na obra, nós paramos alguma semana, algum mês para a obra? Nunca paramos. Devemos alguma coisa? Graças a Deus não. Nada. Percebe? Olha o que o texto está dizendo aqui. Nem tudo que os filhos de Deus têm foi conseguido pelo dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não pode comprar tudo aquilo que nós temos. Além do aspecto material, comida, bebida e vestuário, comida e bebida e vestuário também significa, veja isso, comida é igual a vida, bebida é igual a alegria, vestuário é igual a dignidade. O dinheiro não consegue comprar vida, alegria e dignidade, e Deus nos dá. Deus acrescenta a nossa vida. Quando se fala sobre dízimos e ofertas, nós encontramos uma das maiores resistências na vida das pessoas. Como o dinheiro é um assunto espiritual, essa resistência também é espiritual. E sempre surge. Por que as pessoas resistem ao assunto dízimos e ofertas, Pio? Veja isso. Orar em línguas. A Bíblia fala sobre orarmos em línguas. Quem é que combate oração em línguas? Aqueles que não oram em línguas. Quando nós falamos sobre abundância, sobre prosperidade, quem é que combate a mensagem da abundância e da prosperidade? Aqueles que não são abundantes e não têm prosperidade. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, quem se levanta contra dízimos e ofertas? Quem não dá dízimo e quem não dá oferta. Esse texto de Hebreus fala do dízimo antes da lei. Abraão viveu antes da lei. E também fala depois da lei, da tribo de Levi, dos sacerdotes da descendência de Levi. Antes da lei nós encontramos o patriarca Abraão dizimando. Ao rei diz Salém, Shalom, paz. O sacerdote do Deus Altíssimo, justiça. Esse que recebe o dízimo de Abraão é Melquisedeque. Aleluia, aleluia. Agora, queridos, a lei obriga aos sacerdotes a receberem o dízimo. A lei não obriga o povo a dizimar. A lei pede para o povo dizimar, mas não ordena, mas não obriga. Quando Deus exige que os sacerdotes recebam os dízimos, era este o ensinamento que Deus estava implantando na mente do povo. Era este o ensinamento, era este o mistério.
Qual o mistério? O maior abençoa o menor. Se Deus não obrigasse aos levitas a receberem os dízimos do povo, o povo não seria abençoado. Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão e abençoa a Abraão. Declara promessas de bênção sobre Abraão. O texto diz, versículo 7, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. O menor é abençoado pelo maior. Quem é abençoado? O menor ou o maior? Quem é o abençoado? O menor ou o maior? Menor é o abençoado. Quem abençoa? O maior ou o menor? O maior abençoa. Quem é o maior? Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura do reino de Deus. Busque primeiramente o reino de Deus. Busque primeiramente o maior. Como você pode buscar? Pio, me ensine a buscar o reino de Deus. Uma das maneiras é declarar que o reino é maior. E como que eu declaro que o reino é maior? Dizimando e ofertando. Melquisedeque é o maior. E quem foi o abençoado? Abraão, que entregou o dízimo. Por que tanta dificuldade em entregar os dízimos e ofertas? Por quê? Por quê? Lembre-se, o maior abençoa o menor. O meu dízimo não é para abençoar Deus. Deus é maior, eu sou o menor. Quando eu dizimo, eu estou declarando com essa atitude que Deus é maior, que eu sou menor, que o reino de Deus é maior, que eu sou menor. Quando eu reconheço que Deus é maior, através da entrega do dízimo também, o maior abençoa o menor. Eu sou abençoado pelo meu Pai Celestial. Pio, o que é ser abençoado? Queridos, a maior bênção que eu e você recebemos é quando nós temos os olhos do nosso entendimento abertos, iluminados, e nós olhamos para a palavra e diz: meu Deus, isso está escrito, é a tua palavra, Deus, isso está aqui. A maior bênção é o conhecimento da revelação da palavra de Deus. Quando você tem esse conhecimento, você sabe que você é filho. Quando você sabe que você é filho, você sabe que ele é pai. Quando você sabe que ele é pai, você diz: opa, eu sou herdeiro dele, você é herdeiro dele. Uau, eu sou herdeiro dele, eu sou herdeiro dele. Olha esse texto de Lucas 15, 25, por gentileza. Aí nós encerraremos. Enquanto isso, o filho mais velho, aqui é a parábola do filho pródigo, ok? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. O filho mais velho ficou feliz porque o irmão voltou. Uau, meu irmão voltou. Hã? Irmão com rancor e ódio de irmão? Olha o que diz o texto. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Pai, terminou meu tempo na sua casa. Olha o que diz o texto. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um filho. Tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Querido, se ele é filho, e se ele trabalha na propriedade do pai, no negócio do pai, na fazenda do pai, ele está trabalhando para o pai e para ele mesmo. Mas olha a visão dele, olha a visão dele. Há tanto tempo te sirvo, tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens.
mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Este rapaz era filho? Sim ou não? Ele era herdeiro? Sim ou não? Mas como ele via a si mesmo? Como escravo. Temos duas maneiras de dizimar e ofertar. Aqui está o mistério. Esse é o ponto. Aqui está a revelação. Temos duas maneiras de dizimar e ofertar. Uma maneira como servo, como escravo. Eu tenho que dizimar. Eu sou obrigado a dizimar. Eu tenho que obedecer à lei do dízimo. Você percebe por que Deus não obrigou o povo a dizimar? Obrigou o sacerdote a receber? Porque se ele obriga o povo a dizimar, o povo teria uma mentalidade de escravo. Se Deus obrigasse o povo a dizimar e a ofertar, o povo teria uma mentalidade de escravo. Mas Deus queria que o seu povo tivesse uma mentalidade de filhos, de herdeiros. Se você quiser dizimar, se você quiser ofertar, faça isso não por obrigação, mas faça isso como filho, faça isso como herdeiro, porque ao colocar no reino de Deus o seu dízimo, a sua oferta, o maior abençoa o menor. Queridos, quando Deus mostrou isso para mim, Deus, o Senhor é fantástico. Deus, o Senhor é tremendo demais. Alguns empresários dizem: pastor, eu vou abrir uma empresa para abençoar o reino. Não, queridos, você não é maior que o reino. Você é abençoado pelo reino de Deus. Ou dizimamos por obediência, como escravos, ou dizimamos como filhos, como herdeiros. Legal, não é? Não é bacana? Por isso que quem era obrigado eram os sacerdotes a receber os dízimos e não o povo a dizimar. Porque o filho faz por amor, por gratidão, por reconhecimento. O filho diz: pai, aqui está meu dízimo, aqui está minha oferta, porque eu sei que o Senhor é maior. Jesus é Senhor, Jesus é o maior. Agora, ao reconhecer que Deus é maior, você se torna um dizimista. E o maior abençoa o menor. Agora, por que o diabo faz de tudo para você não dizimar? Por que ele coloca um monte de história na tua cabeça e você fica confuso, fica agitado, você fica: não, mas eu não sei, será que? Não, mas eu pago um funcionário, eu dizimo. Eu pago a luz, eu dizimo. O que eu faço? Por que o diabo oprime tanto o povo de Deus assim? Isaías 14:12. Olha, está escrito ali. Esse texto fala de Lúcifer, do diabo antes dele ser diabo. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Olha esse texto, olha esse texto. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo, e serei igual a Deus. Serei como? A palavra hebraica é damar, parecer, assemelhar, ser semelhante, ser comparado. Esse texto fala da queda do diabo antes de ser diabo. Ele deixou de ver Deus como sendo o maior e ele o menor. E ele diz: sabe de uma coisa? Eu posso ser igual a Deus. Se eu sou igual a Deus, Deus não é maior do que eu. Se Deus não é maior do que eu, Ele não pode me abençoar, porque tudo aquilo que Ele tem, eu também tenho. Ser igual a Deus significa: eu não preciso de Deus. Damat, no hebraico,
significa que eu sou igual em força, sou igual em poder, em domínio, em riqueza e em honra. Queridos, quando eu dizimo, eu estou dizendo: Deus, o Senhor é maior. Quando eu não dizimo, essa minha atitude significa que eu me considero igual a Deus. Chamamos isso de síndrome de Lúcifer. Eu sou igual a Deus. Ele não é maior. Se eu dou a honra a Deus, eu dizimo. Se eu dizimo, eu desfruto da minha herança. Desfrutar agora da herança é ser abençoado. Ser abençoado é ter os olhos do entendimento e saber. Saber o quê? João 15, 5. Saber que Ele é maior, Ele é a videira, que eu sou o ramo. E por estar nele é que eu sou abençoado. E eu dou muito fruto, abundância de fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando eu sei que sem Ele eu não posso fazer coisa alguma, eu não dizimo por obrigação. Eu dizimo por reconhecer que sem Ele eu não posso fazer coisa alguma. Ele é o maior e eu sou menor. Quando eu aprendi isso, queridos, há umas semanas atrás, vocês não imaginam a alegria que invadiu o meu coração. Falei: Deus, isso precisa ser pregado no mundo, Deus. Dizimar é um padrão de relacionamento entre eu e o meu Pai. Ele Deus, Ele Pai, eu Filho. Ele Deus, eu herdeiro.